a coleta para os cristãos pobres da Judéia. Paulo dedica alguns capítulos desta epístola para ensinar uma maneira correta de contribuirmos com a obra de Deus. Paulo nos fala do belo exemplo das igrejas da Macedônia que contribuíram de modo sacrificial, voluntário, insistente, não buscaram seus próprios interesses e deixaram dirigir-se pela vontade de Deus. Dá-nos no versículo 9 o exemplo de Cristo, que deu-se totalmente por nós para que fôssemos ricos na graça de Deus. Vamos falar um pouquinho, irmãos, por exemplo, da dificuldade que a população geral naquela época vivia, e principalmente os cristãos, né? A população, por quê? Uma parte da população que ganhava bastante dinheiro eram, por exemplo, os soldados. Então você vê, as pessoas arriscavam a vida muito, muito mais do que os PM do Rio de Janeiro arriscam, né, quando sobem o morro. Né? Às vezes, batalhões do exército romano, né, principalmente na luta, na guerra contra os povos do norte, né, os germânicos, tudo, então morriam, às vezes, batalhões inteiros. Então as pessoas estavam ali naquela situação de morte, risco de morte a qualquer momento, né? Mas os soldados, eles não eram soldados, por exemplo, como uma pessoa aqui que é obrigada a servir o quartel. Não, as pessoas se alistavam para o exército porque ele tinha uma garantia de um salário, porque naquele período a pobreza era extrema. Hoje nós estamos vivendo, vamos dizer, um período, mesmo numa situação ruim como o Rio de Janeiro está vivendo, as pessoas vão ali para o sinal, né, conseguem vender uma bala, alguma coisa, né, pegam um empréstimo para o banco. Naquela época não tinha nada disso, irmãos. A pessoa plantava, se viesse algum incidente, alguma coisa, um incêndio, uma invasão de gafanhotos, as pessoas perdiam tudo e ficavam dependendo da ajuda dos outros, né? E principalmente os cristãos, já que a igreja cristã ela nasceu na Judéia, ela nasceu num dos países mais pobres daquela época, falando em termos de país, né? Porque era um país, vamos considerar, que vivia da agricultura e que não era muito bem visto no Império Romano. Era tolerada o monoteísmo judaico, né? E também cristão, mas os judeus eles tinham até leis que protegiam ele. O imperador César, 49 a.C., ele criou uma lei que dava aos judeus o direito de serem monoteístas, de não adorarem os deuses romanos, o que era praticamente uma exigência, tá bom? É claro que teve imperadores malucos, né? Diz a história que Calígula, por exemplo, já na era cristã, no V século, ele botou uma ordem que todos os templos do mundo romano deveriam ter uma estátua dele para ser adorada, inclusive o templo judeu. E aí, Israel já tinha tantas rebeliões, né? E talvez tenha sido até a mão de Deus, apesar de eles terem matado o Messias, estarem desviados, mas de Deus os guardou, porque quando falaram, olha, lá no templo dos judeus, se nós colocarmos, vai ter confusão. Ele falou, pois então, aqueles que se recusarem, mate ou escravize. A vida deles está nas mãos dos soldados, mas tem que botar a minha estátua lá. A sorte é que o homem morreu antes, né? Talvez até por um juízo de Deus mesmo. Então, os cristãos viviam realmente numa situação de pobreza, porque até no meio judaico, os cristãos eram de alguma maneira discriminados. Por quê? Porque, segundo a história, eles reclamavam, tem um tal de Paulo aí com vocês, que ele vive pregando que Jesus Cristo é Deus. E eles não aceitavam isso. Tá bom? Às vezes eu vejo um programa judaico, tem alguns que passam principalmente menorá. Então, se eu estava ouvindo um judeu chamado Ronaldo Bonlevski, e ele falando o seguinte, que Jesus era um judeu autêntico. Já Paulo não, Paulo era um problemático, que eles não gostavam de Paulo por causa da doutrina que ele pregou. Apesar que nós vemos que Jesus Cristo também, ele claramente falou contra o judaísmo. Porque Jesus Cristo, ele falou, olha, o reino vos será tirado, será dado a um outro povo que gere os seus frutos. Mas eles falam, Jesus nunca falou contra os
judaísmo. Mas na verdade Jesus falou que eles seriam substituídos, né, na posição de representante de Deus aqui na terra. Então, nós não pregamos perseguição aos judeus, mas que hoje os judeus não são os representantes de Deus na terra, não são. Hoje, representante de Deus é a igreja. Ok? No momento que eles se converterem, eles vão se transformar em igreja. Saulo de Tarso era um judeu, considerando judeu o nome dado a todos os israelitas do Novo Testamento, né? Sendo que ele era benjamita, mas o nome judeu era dado a todas as tribos, porque sobreviveram basicamente essas duas tribos. Tá bom? Mas ele deixou de ser judeu para ser um cristão. Tá bom? Prosseguindo, dá-nos no versículo 9 o exemplo de Cristo que deu-se totalmente por nós para que fôssemos ricos na graça de Deus. Então, as igrejas da região da Grécia, todos eles eram mais ricos, né, do que as igrejas que estavam na Judéia. Por isso, eles faziam coleta, né, lembrando que Macedônia fazia parte da região grega, era uma região de cultura grega, então eles tinham maior facilidade de colaborar. É como existem igrejas hoje, igrejas canadenses, né, que são igrejas que eles têm dinheiro para trabalhar como missionário em diversos lugares. Às vezes são verdadeiras seitas que exigem o seguinte: olha, eu coloco dinheiro aí na sua igreja, desde que você não pregue mais que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, tá bom? Ou seja, não prega a doutrina que o Pai, Filho e o Espírito Santo é Deus, que nós chamamos de Trindade, historicamente vou chamar de Trindade. E tem igrejas, eu conheço igreja aqui no Rio de Janeiro, que abandonaram determinadas doutrinas para receber investimentos dos canadenses, que eles têm dinheiro, tá bom? Mas não tem missionário lá, querem investir em algum lugar, e eles têm dinheiro para isso. Prosseguindo, princípios de como deveria ser a contribuição dos coríntios, de boa vontade, de acordo com suas posses, de maneira que os necessitados sejam ajudados com o essencial. As ofertas precisam ser tratadas sempre com honestidade. Nossa contribuição pode ser uma prova de amor ao Evangelho. A não contribuição dos coríntios, podendo eles contribuir, seria algo vexatório perante as outras igrejas. A contribuição deve ser de maneira generosa e não com avareza. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ok? Então, é claro que o reino de Deus é sempre valorizar o sentimento do porquê você faz as coisas. Então, a pessoa pode dar uma oferta de 1 milhão e não ser tão significativo quanto uma velhinha que chega com uma pequena oferta na arca. Jesus Cristo falou: olha, essa oferta é maior, porque diante de Deus você pode não ser tão capacitado quanto a X, quanto a Y, mas às vezes o que está acontecendo no seu coração, o sentimento pelo reino de Deus, é isso que Deus olha. É por isso que Deus diz: olha, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Não é porque Deus predestina as pessoas, como alguns querem dizer, mas Deus viu em Jacó um homem que era sinônimo de corrupção, que vivia enganando todo mundo, enganou seu pai, enganou seu sogro, vivia enganando pessoas, mas aquele homem tinha uma coisa que Deus queria. O que era? Mudar de vida. Então, quando ele teve a oportunidade, encontrou o anjo do Senhor, ele falou: chegou um momento da minha vida que não dá mais para eu continuar enganando as pessoas. Pronto, é isso que Deus quer. Então, em tudo, também na contribuição financeira, as pessoas deem com alegria. Pastor, Sim. esse